Nesta aula, vamos representar números decimais no quadro de ordens, explorando sua composição e decomposição. Aquecimento. No número 63, qual o valor posicional dos algarismos 6 e 3? Vimos anteriormente que o valor posicional é o valor que o algarismo ocupa naquela posição. Então, no número 63, o algarismo 3 vale 3 unidades e o algarismo 6 vale 60 unidades, ou 6 dezenas. Exemplo 1. Cauê comprou um sorvete que custa R$ 2,25. Quando foi pagar, percebeu que tinha em seu bolso o seguinte valor em moedas. Vamos ajudar Cauê a separar as moedas para pagar o sorvete? Para formar o valor do sorvete, tenho as seguintes opções de agrupamentos de moedas. Posso agrupar duas moedas de R$ 1, formando R$ 2, duas moedas de 10 centavos, formando 20 centavos, e uma moeda de 5 centavos. Assim, 2 mais 20 centavos mais 5 centavos é igual a 2,25. Ou posso juntar 10 moedas de 10 centavos, que darão R$ 1, mais uma moeda de R$ 1, mais duas moedas de 10 centavos e mais uma moeda de 5 centavos. Assim, 10 vezes 10 centavos é igual a R$ 1, logo 1 mais 20 centavos mais 5 centavos é igual a 2,25. Agora vamos ajudar o Cauê a colocar o 2,25 no quadro de ordens. Registre esse valor no quadro abaixo. Para organizar o número 2,25 no quadro de ordens, podemos nos orientar pelo local da vírgula, colocando-a entre os decimais e as unidades, e antes da vírgula, colocar o algarismo que representa as unidades. Depois da vírgula, colocamos primeiramente o algarismo que indica os décimos e, por fim, colocamos o algarismo que indica os centésimos. Agora vamos ajudar Cauê a colocar o número 2,25 no quadro de ordens. Registre esse valor no quadro abaixo. Vale lembrar que a cada agrupamento de 10 unidades temos uma ordem. Por exemplo, assim como a cada 10 unidades temos uma dezena, a cada 10 centésimos temos um décimo e a cada 10 décimos temos uma unidade. Os números decimais podem ser representados no quadro de ordens, lembrando que os números que estão antes da vírgula se referem aos inteiros, unidade, dezenas, centenas, e os que estão após a vírgula se referem às partes menores que um inteiro, décimos, centésimos e outras. Assim, 2 unidades, 2 décimos e 5 centésimos, 2,25.
Parte 2. Representação das decimais na reta numérica. Objetivos dessa aula: representar o número decimal na reta numerada. Minha professora fez uma marquinha vermelha em minha régua para marcar a medida das margens que devo fazer nas folhas de meu trabalho. Qual a medida das margens que eu, Carolina, devo fazer em meu trabalho? Vamos analisar. Para que serve a régua? Que unidades de medida vocês encontram na régua? Qual a maior e qual a menor delas? Quantos milímetros há em cada centímetro? O que representa o tracinho maior que se encontra entre dois números inteiros na régua? Entre quais centímetros se encontra a medida marcada pela professora de Carolina? Qual a medida marcada pela professora de Carolina? Como lemos o número decimal que representa a medida que a professora marcou? Em seu caderno, responda todas as perguntas. Exemplo 2. Cauê e Guilherme estavam brincando de lançar discos em uma pista numerada para ver quem os lançava mais longe. Eu sou o Cauê. O meu disco caiu na marquinha que se encontra entre 1,2 e 1,3 metros, quase em cima do 1,3. Eu sou o Guilherme. O meu disco caiu na marquinha que se encontra entre 1,5 e 1,6 metros, aproximando-se bastante do 1,5 metros. Meu disco caiu após 1,2, chegando perto do 1,3. Após 1,2, há 1,21, 1,22, 1,23. Porém, quase em cima do 1,3 estão 1,28 e 1,29. Meu disco caiu entre 1,5 e 1,6, aproximando-se bastante do 1,5. Após 1,5, há 1,51, 1,52, porém bem próximos de 1,5 estão 1,51 e 1,52. Como 1,5 está localizado depois do 1,3, o meu disco caiu mais longe do que o de Cauê. Exemplo 3. Usei uma trena para medir a altura do meu cachorrinho e marquei a altura dele com um tracinho azul. Olhando o local em que fiz o tracinho, você consegue me dizer a altura do meu cachorrinho, Guilherme? Deixa eu pensar, Cauê. A marquinha azul que Cauê fez está entre 48 e 49 centímetros. Então, os números 48 e 49 têm 1 centímetro, que é dividido em 10 milímetros. A marquinha azul está no sexto milímetro. Assim, o cachorrinho de Cauê mede 48,6 centímetros. Exemplo 4. Cortei um pedaço de barbante para amarrar o embrulho. Preciso de no mínimo 155 milímetros. Será que o pedaço que cortei é suficiente, Mariana? Vou medir com minha régua para descobrir, Roberta. A medida do barbante que Roberta precisa está em milímetros. O barbante cortado por ela está entre 15 e 16 centímetros na régua. Preciso transformar a medida dada por Roberta em centímetros. Vamos lá? Em 1 centímetro, há 10 milímetros. Em 2 centímetros, há 20 milímetros. Então, em 10 centímetros, há 100 milímetros. E em 15 centímetros, há 150 milímetros. Assim, 155 milímetros são 15,5 centímetros. O barbante que Roberta cortou tem 15,9 centímetros, ou seja, 159 milímetros. Portanto, passa da medida que ela precisa. Então, serve para ela amarrar o embrulho.
Para representar um número decimal na reta numerada, devemos primeiro analisá-lo identificando as medidas em destaque que correspondem geralmente aos centímetros. Ao identificar, reconhecer entre quais números inteiros, centímetros, se encontra o número que queremos localizar. Entre os centímetros existem 10 divisões, que são os milímetros. Como 1 centímetro é dividido em 10 milímetros, cada 10 milímetros formam 1 centímetro.